Conforme combinamos no sábado, há 15 dias atrás, nós continuaremos hoje a pauta que começamos naquele dia, que era acerca do perispírito. É um tema vasto, não deu para nós concluirmos sequer essa tentativa de resumo que foi feito, então nós vamos continuar. Os senhores prefeririam que eu lesse o texto todo para então continuar trabalhando de onde paramos em diante, ou os que estavam aqui vão achar cansativo ouvir novamente? O que os senhores preferem? Continuando. Dá uma recapitulada. O perispírito. No entendimento espírita, o homem é composto por 3 corpos principais. O corpo biológico, que é o ser material. Gente, quando falo em material hoje, nós estamos dizendo de energia densa. Não quer dizer que exista matéria que não seja energia. Infelizmente, nós ainda estamos usando essa linguagem material, a palavra material. Mas todos nós já fazemos uma conversão de sentido quando vem a palavra material. Nós estamos falando que já é algo que dá para palpar com as mãos, enxergar com os olhos da matéria, apalpar com as mãos da matéria. Mas ela é energia densa. O cosmos é energia, que vai de níveis e dimensões mais sutis até dimensões muito densas. Nós temos as pedras e tal, que são dimensões extremamente densas. Então vamos lá. Corpo biológico, ser material, análogo aos animais, composto pelos mesmos elementos e animado pelo mesmo princípio vital, trazendo em si, inclusive, os instintos. Importante também, nós espíritas de hoje sabemos que instinto não é algo ruim, é uma inteligência que ao longo do tempo foi utilizando de recursos e experiências e fazendo sínteses, e hoje já pratica aquilo instintivamente. Ou seja, reprodução, né? A preservação da vida no planeta é através da reprodução. Reprodução se desvela em cada grupo de seres de forma instintiva, coerente com aquele ser, né? Os vegetais, os animais, o homem. O organizador biológico, né? O organizador biológico já é o perispírito, não é o instinto. O instinto é uma energia, é uma experiência acumulada que permite fazer aquilo pelo faro. Claro que... O João de Barro constrói sua casa. Instinto. O tatu fura sua cova. Instinto de preservação. Quantos bilhões de anos esses seres estão aprendendo a se proteger, e aquela classe se protege fazendo instintivamente? Se o senhor criar um tatuzinho em casa, já criamos um na roça, um tatuzinho machucado, e a gente adotou o tatu, salvou na mamadeirinha e ele salvou. Mas ele não aceitava dormir como os outros animais lá da propriedade. Ele cavou o seu buraco debaixo de uma calçada da casa de roça lá, e lá ele dormia a vida inteira. Enquanto ele existiu, era aquele o lugar dele. Ninguém ensinou para ele. A gente recolheu ele lá, machucado, e trouxe, ele conviveu com bichos que não sabiam cavar buraco. Inclusive nós, né? Seria simbiose? Não, nós trabalhamos como instinto, como inteligência acumulada, e com a inteligência e repetindo experiências, cada grupo vai passando a
através da informação genética, é aí que vê que protoespírito já existe nos animais e em todos os seres, e vai passando a informação naturalmente através dos campos, que é o que um perispírito é, um campo. Segundo o corpo do espírito, segundo o corpo no sentido espírita, alma ou ser material quintessenciado, espírito encarnado no corpo material, que é o espírito. 3. Perispírito, conjunto intermediário entre a matéria e o espírito. É o corpo fluídico, denominado por alguns de corpo espiritual, corpo astral, corpo etéreo, e assim vai, e há uma lista de nomes para designar perispírito, de acordo com a filosofia ou mesmo com aquela religião. É o corpo que envolve e acompanha o espírito, que o liga ao corpo material, sabendo sempre que esse corpo é energético. Como corpo semimaterial do espírito, o perispírito, princípio da vida orgânica, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e matéria mais ou menos quintessenciada de acordo com a evolução do espírito. Ou seja, se sou um espírito mais evoluído, eu trago um campo que se chama perispírito, mais sutil, mais leve, mais iluminado, portanto, menos denso. Se sou um espírito menos evoluído, vou trazer um campo de energia mais densa. Por quê? Porque processo a vida através de conceitos, experiências e mesmo de necessidades de materiais densos. No perispírito encontram-se todos os órgãos e todas as estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí ser considerado, para o senhor aqui, ó, ser considerado modelo organizador biológico. O perispírito, uma vez que contém nele todos os elementos e todas as informações que o espírito vai informando a ele, todas as informações para fazer as composições do corpo biológico, ele passou a ser considerado pelos estudiosos como o modelo organizador biológico. MOB. Assim, o homem tem duas naturezas. Pelo corpo físico, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. E pela alma, que é o espírito encarnado, participa da natureza dos espíritos. A constituição íntima do perispírito não é a mesma em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra e os espaços que a circundam. É inerente a cada espírito. Está aceito por nós todos que espíritos desencarnados povoam a Terra, desde que ele esteja no estágio onde ele faça vínculos, não só a título de necessidades dele, como de ofertas que ele pode fazer ao conjunto Terra. Que nós não trabalhamos mais Terra, um planeta separado do conjunto que nele está. Hoje, gente, graças a Deus, já alcançou a ideia de sistemas. Nós habitamos, nós existimos neste momento, formando, participando, incluídos no sistema Terra. Pois não, irmão? Por favor, irmã, nós podemos, pelo menos, especular onde se encontra o espírito, qual a sede? Porque antigamente eu pensava que ele estava dentro de mim. Aí outros me disseram que ele está lá na sua sede, o espírito espiritual. Outros dizem que... Então, eu já perguntei isso aí e não consegui entender aí. A senhora, por favor, o espírita de hoje, inclusive de acordo com a orientação dos próprios orientadores espirituais, o espírito não se circunscreve num cantinho do nosso corpo.
Tipo, tá aqui a Nájila e o espírito Nájila é aqui na pineal. Ele é aqui no tronco encefálico que está aqui atrás da cabeça. Não, o espírito encarnado ocupa todo o espaço físico daquele corpo no qual ele está encarnado. Todas as nossas células são espiritualizadas. Todos os nossos fluidos são espiritualizados. O espírito não se circunscreve num ponto apenas do corpo. Didaticamente, a gente poderia dizer que ele envolve o corpo físico como uma luva? Não, porque ele não envolve por fora. Seria um desastre. Vamos pensar numa célula, que o espírito apenas envolvesse, tá? Aqui é a minha célula. E o espírito apenas envolvesse a célula. E como ficaria o seu ordenamento se o espírito apenas estivesse em volta? E o seu ordenamento de trabalho, de tudo? Entendi. O espírito, a composição espírito-matéria é transdisciplinar. Por fora, por dentro e perpassa em todas as direções e sentidos. Todo o espaço é ocupado pelo espírito. Entendi. Obrigada. Não sei se explicou para o senhor. Porque aí eu me pergunto, e onde que está o perispírito? O perispírito, ele está sendo produzido no interno do nosso ser, porque o espírito está produzindo, vamos pensar em perispírito e espírito encarnado. O espírito encarnado, trabalhando e produzindo, criando, inventando, e já fazendo dimensão de projetos futuros e etc., está produzindo esse perispírito do interno do espírito e do conjunto. Como ele é um campo eletromagnético, ele se dissipa, ocupa todos os espaços do corpo e se dissipa. Se uma pessoa daqui for capaz de ver campo eletromagnético, for alguém que já alcançou um enxergar mais profundo do que enxergar essa almofada, ele é capaz de ver o campo que envolve a pessoa, mas não quer dizer que esse campo esteja apenas envolvendo. Ele está de dentro para fora, se irradiando, e quem olhar verá. Inclusive é o que permite alguns médiuns verem processos doentios, não só doentio no sentido da matéria, como no sentido moral, como no sentido afetivo e etc., porque enxerga esse campo. Através da cor da aura? Não só através da cor da aura, e através de outras percepções que eles são capazes de fazer. E que quanto mais eles enxergam, menos eles descrevem. Porque já sabem, inclusive, que isso poderia criar entre nós uma mistificação. De a gente não entender bem e sair por aí repassando distorcido. A gente conviveu com uma pessoa que conseguia ver cor em nota musical, ver sabor, sentir sabor em nota musical. São frequências, né? Não são frequências? Consegue sentir sabor. Né? Você emite, a Aninha vai ali para o piano e emite um som. E ele sentir sabor. Sinestesia, né? Isto. E tudo isso vai fazendo parte desse conjunto espírito, perispírito, corpo físico, num processo intenso de trabalho e de produções. E de ocupação de espaço. E é aí que temos também, nesse processo de dissipar, né, cada um sendo uma maravilhosa usina, produzindo o tempo todo vibrações com frequências
coerentes com o estado emocional, afetivo, social, moral daquela criatura, do seu nível de evolução espiritual, dissipa as frequências que vão alcançando a todos, na ordem boa ou ruim. Daí o senhor disse do último aí, Da sinestesia. da sinestesia, que esses processos são todos inerentes a esse processo maravilhoso de usinagem e produção de campos energéticos. Assim, o homem... não, isso já foi lido. A constituição íntima do perispírito não é a mesma em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, assim como em todos os espaços que a circundam. É inerente a cada espírito. Eu vou reler aqui, porque esse parágrafo é importante. É bom para dar uma... A constituição íntima do perispírito não é a mesma em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra e os espaços que a circundam. É inerente a cada espírito. Graças a Deus, cada um de nós é um, temos nossa identidade e fabricamos nosso perispírito. Usar uma palavra assim bem material da nossa cultura, que aí a gente entende que é um fabrico nosso. Deus não concede milagres no sentido de beneficiar essa senhora, como não concede castigos de estragar a vida da Nájila, dando a ela um perispírito ruinzinho e a essa senhora um perispírito maravilhoso. Ele permite que com a nossa inteligência, no nosso grau de evolução, onde escolhemos estar, fazendo o que escolhemos fazer, estejamos fabricando esse grande orientador, ao mesmo tempo esse grande protetor e esse grande constructor, esse construtor do nosso sistema, que é ele quem rege a multiplicação celular. Nós temos um cientista aí trabalhando, já tentando demonstrar que o DNA é o menos significante na história, não só da embriogênese, como de todas as multiplicações celulares. Que há um campo organizador e que o DNA é o contrário. O DNA é produzido por esse campo, que é onde nós espíritas acreditamos. É o que nós espíritas acreditamos. Sim, o DNA é importante, importantíssimo. Porque se ele é o que eu, com todas as minhas dificuldades, na luta do cotidiano, fabricando meu perispírito ali, conseguir produzir de DNA para gerenciar as multiplicações celulares e meu conjunto celular, ele é importantíssimo. Ele só não é o suprassumo. Existe algo acima dele, né? O espírito e o perispírito. Ele não nos melhora em nada, o perispírito. Ele quem melhora mesmo é o espírito, né? Aqui, o espírito é quem pensa. Espírito pensa, age. Não, vamos falar outra coisa mais importante ainda. O espírito imagina, o imagético é do espírito, pensa, formula, age. O espírito informa ao perispírito. Informa ao perispírito. Perispírito recebe a informação do espírito. Porque quando ele fez essa sequência aí, e essa sequência acontece simultaneamente, não é na filinha assim. O tempo todo estamos fazendo tudo isso simultaneamente. Aí o perispírito recebe a informação e imprime no organismo.
que é o biológico. O perispírito faz o que imprime no biológico. O perispírito faz o que é a função dele. Obedecer ao Espírito. Hã? Obedecer ao Espírito. Obedecer ao Espírito. E não é nem no sentido de obediência. É um sentido de trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto. Uma vez que quem pensa, o imagético, quem imagina, quem pensa, quem formula, quem age, tem até uma frase que os espíritos nos trazem muito, o espírito é o autor, o ator e o escritor da história. História é qualquer evento. Então, é o espírito quem imagina, quem pensa, quem cria, quem formula ideias, e informa o perispírito, que é o campo eletromagnético com o qual nós podemos agir nos meios com as densidades as mais variadas. Esse campo tem essa função maravilhosa. Mas aí ele pode ser mau. Pode, mas se o espírito é mau, esse aqui é mau. É coitado da gente que recebe um desse. Não, coitado da gente não. Somos espíritos. E por isso que todos nós estamos aí na busca, quando a casa de religião sozinha não consegue a eficiência necessária para nossas resoluções de crises internas. Um busca um psiquiatra, o outro busca um psicólogo, o outro busca um psicanalista, o outro busca um outro profissional aí, que agora já tem muitos outros instituídos aí. Para quê? Para conseguirmos nos encaminhar para um pensar, para um imaginar bem, um pensar bem, um querer bem, um agir bem. Porque o que o espírito resolver fazer, vai fazer. E quem tem filho aí sabe disso, e quem é filho sabe disso. Imagina, será que meus pais, quando eu cresci lá, queria muito que eu largasse eles lá e fosse para uma cidade maior estudar e não sei o que, não sei mais o que, e não sei mais o que. Eles pensariam até que não teria a menor condição. Como é que vai sair? Tá, mas saiu. Saiu por quê? Porque quis sair. Se um aí tem um filho lá no Canadá, pergunta se a gente ou mandou ir para o Canadá ou impediu de ir. Porque o espírito tem livre-arbítrio. E nós só podemos pensar em espírito pensando em livre-arbítrio. E todos nós estamos o tempo todo nos buscando aperfeiçoar, exatamente porque sabemos desse livre-arbítrio, para fazer o bem ou fazer o mal. Mas você tem que ter uma índole boa. Porque se você já tem E quem não tem vai alcançando. Nós somos evolucionistas. Nós não estamos dizendo que todos os espíritos já são evoluidíssimos. E nem passa pela cabeça de um espírita esperar que todos os espíritos sejam evoluídos, que na nossa família só tenha gente supra-suma em evolução, que nós estejamos aqui para vivermos sossegadamente, que ao constituir família só vai ter coisa ótima. Não, vai ter coisa ótima para trabalharmos e aprendermos. E é para isso, trabalharmos e aprendermos. Aprender o quê? A ser cada dia melhor. E esses recursos aqui que nós vamos trabalhando são recursos cósmicos que Deus nos concede a bênção de portar. Portar um perispírito, não é ter. Portar, cada um porta um perispírito o tempo todo. Vou mudando o padrão de minhas frequências, vou mudando meus objetivos, o perispírito vai se alterando. Sobe e desce, né? Não, é um sobe. O desce, culturalmente, é possível. Culturalmente, um espírito encarnado, vamos falar de encarnado aqui, um espírito encarnado, ele pode chegar aqui,
em função até do sistema de educação na família, na escola e na casa de religião, que não é dos melhores ainda. Isso permite que haja uma sociedade que é o conjunto de todas as pessoas, onde os sócios estão com ideias muito precárias com relação à felicidade, equilíbrio, etc. E esse espírito vir, estar encarnado, portando um potencial bom, e ele derivar para produções ruins aqui na Terra. Não quer dizer que aquele espírito que está encarnado perdeu o seu acervo. Ele não perdeu, ele não perde o acervo. Ele continua com o seu acervo no mesmo padrão que ele trouxe. Infelizmente ele derivou. Hoje nós temos inclusive artifícios que estão aí muito bem divulgados, que são verdadeiros derivadores, né? Nós temos o alcoolismo plantado na família, Como a senhora disse, nós temos a drogadição, que muitas vezes começa na família, porque a família abre a porta para o álcool abre a porta para todas as demais, e etc. E isso permite que alguns derivem. Mas o acervo o espírito não perde. O que ele alcançou, ele não perde. teve uma palestra da senhora interessante, que a senhora falou que tem sempre o mais velho que leva o mais novo, faz, é bom, você vai se dar bem, sempre o mais velho que leva o mais novo para uma derivação. E que a gente tem que estar atento para não sermos este. Mas respondeu mais ou menos, depois ao longo do texto você vai... O perispírito é um condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento, desempenhando grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos, patológicos, mas também os de saudabilidade do ser. Aí o perispírito recebe as informações do espírito, vai imprimir no corpo físico. Ele recebeu a informação do espírito acerca de mudança de hábitos, né? O espírito, num conjunto com todos os demais espíritos orientadores, todos os espíritos são orientadores. Nós temos que agradecer a Deus por conviver com espíritos que sabem menos do que nós, que até então nós espíritas nos davam a arrogância de chamá-los de espíritos da treva, espírito involuído, espírito não sei do que. Não, são todos de Deus. Todo espírito é criado por Deus, todo espírito é de luz. Deus cria a todos simples e ignorantes, permite a todos a evolução. Aí nós, ao longo da nossa caminhada, nós vamos encontrando espírito no nosso dia a dia, no cotidiano mesmo. Espíritos mais evoluídos que serão nosso refrigério. Aqueles que a gente encontra e dá uma coisa boa. Você vai ensinar um serviço, ele aprende. Você dá uma orientação para ele executar e ele executa. São os refrigérios. E encontraremos uns que vão todos os dias treinar nossa paciência. Porque nós temos que ensinar uma vez, 10 vezes, 50 vezes, 1 ano, 10 anos, 30 anos, e a gente ali. Mas nesse tempo, quanto eu aprendi com esse espírito? Aprendi resiliência, não ficar me quebrando com ele. Aprendi paciência, para não me estressar e não me encher de adrenalina e acabar com minhas articulações. Aprendi bonança, desenvolver bondade, porque senão vou me arrebentar com ele de impaciente, de nervosismo. E aí se você der um balanço, você aprende. Será que é só com os que sabem mais do que você? Ou você aprende muito com os que sabem menos? Quando a gente fala saber, nós estamos falando de saberes sociais. Saberes no sentido de sabedoria mesmo. Imagina hoje com essa educação nossa que não é para o trabalho, e nós todos que tivemos uma educação para o trabalho, estamos abraçando as frentes de menininhos bajulados, paparicados, desde a esfera do governo, do presidente da República,
indo por todos, aí chega na avó, no pai, na mãe e numa equipe ali que está sempre treinando para o não trabalho. E nós que fomos educados para o trabalho estamos ali, aprendendo com eles paciência, tolerância, bondade, fazendo nosso papel, olhando para ele e dizendo: esse não recebeu a educação que eu recebi, eu tenho que ter paciência com ele. E não é paciência de mãozinha posta, não, é paciência com energia. Porque fulano, olha só, abra o olho. O meu perispírito é só meu. É só seu. E o espírito? E o espírito, você é um espírito. Você não é o meu espírito. Você é um espírito que produz junto com todas as experiências e todas as conexões que você vai fazendo. E ele um passa para o meu perispírito. perispírito, ele só passa para mim, ele não passa para o de Lígia. Não tem nada a ver. Não. O perispírito da Lígia é de Lígia, o perispírito seu. Vocês podem amar profundamente, desencarnar se amando, mas vão cada um vai levar seu perispírito. É pessoal e é intransferível. Agora, vamos chegar aqui num que eu já sei que é a sua próxima pergunta, que é sobre a alterabilidade dele. Se ele é fixo, cristalizadinho, essa pedrinha aqui. Vamos chegar lá. Então vamos aqui voltar nesse parágrafo que é importante também. Um condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento, desempenhando grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos, patológicos e de saudabilidade do ser. Será que nós estamos conseguindo respeitar isso aqui e sermos cuidadosos com o que pensamos e ficamos falando para o nosso perispírito? Estou morta, estou doente, estou cansada, estou desanimada, votar para quê? Votar em um bando de gente que nada é bom, que nenhum é bom. Será que nós estamos conseguindo atentamente olhar para isso? Que cada vez que nós registramos isso no perispírito, nós estamos criando um campo de trabalho, de produção e de construção. Porque ele vai imediatamente imprimir isso nos conjuntos biológicos, que são os que fazem a mecânica na Terra, a produção mecânica. A camada de fluidos espirituais que circunda a Terra pode ser comparada às camadas da atmosfera. As inferiores, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Isso são os níveis de realidade. Quais são os níveis? Agora nós estamos falando de densidade, né? que ficam pairando, quase que obedecendo à lei gravitacional da Terra. São os mais leves ou os mais pesados, os mais densos ou os mais sutis. Os mais densos ficam mais... Até mesmo porque eles fazem um processo Estão de materializados, comunhão né? maior com o sistema gravitacional da Terra. Estão muito materializados. Materializados, a matéria densa. Esses fluidos não são homogêneos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares, combinação de fluidos cósmicos primitivos e modificados que eles formam a base, porém mais ou menos alteradas. Então eu resolvo, apesar, suponhamos, de já ter tido muita oportunidade por parte de todo o sistema cósmico, que está incluído absolutamente tudo, eu resolvo viver de forma mais, de menos gasto de energia, vamos dizer isso. Eu resolvo optar por inércia mental, inércia física, ter preguiça das pessoas, ter preguiça do trabalho e etc. Quais são as vibrações que eu produzo? Porque quando a gente está falando de níveis de realidade e nós estamos falando de dimensões, nós estamos falando de densidade. Eu produzo frequência, eu produzo um processo vibratório
de maior leveza, que, portanto, vai acolher a um número muito maior de irmãos, e um número muito maior de irmãos vão ter interesse nessa frequência, vão compatibilizar-se com ela, vão se afinizar, ou eu estou restringindo a padrões mais baixos e, portanto, é um grupo que ainda não se alcançou tanto, que tem interesse. E esse interesse não quer dizer que a pessoa diga eu quero isso. Não, nós estamos falando de interesse como sintonia. Sintonia, é um processo natural. E todos estão aqui assentados, estão vibrando no melhor possível. Estamos num diálogo que a gente está tentando que seja construtivo. Qual é o tipo de vibração que essa plateia está produzindo e qual é o alcance? Um alcance enorme. Porque ela é um processo de produção de vibrações, de frequências, que se permite ser acolhido, ser alcançado, desde aquele menos evoluído no grupo, de todos os seres que aí estão, até os mais evoluídos. Agora, estacionar, né? Tem uns que querem estacionar. E não há estacionamento. E não tira o pé do lugar. Mas não há esse estacionamento. Ele vai se tornar repetitivo e vai se tornar uma pessoa quase doentia. E no futuro, uma pessoa doente. Porque não há o estacionamento. Mas nós podemos deprimir nosso sistema. Inclusive é o pai e a mãe da doença, depressão em muitos de nossos irmãos. Não estamos dizendo todos, tá, gente? Porque a gente não pode generalizar. Nós estamos dizendo de muitos de nossos irmãos que trariam um ritmo para estar bem acima, e essa pessoa foi optando até por essa coisa do materialismo, de disponibilizar muita coisa que encanta o corpo. Encanta, vai fazendo um encantamento, e a pessoa vai diminuindo o seu ritmo. Nós estamos falando de ritmos na Terra, tá? Não é o espírito que está diminuindo aqui, não. Ele, ao invés de ele estar num processo de ritmos crescentes, ele entra em ritmos decrescentes. Ele culturalmente vai se enfraquecendo, que você encontra com ele, os assuntos são os mesmos. E é sempre um assunto ligado a um cotidiano e pessoas e coisas. Ele nunca traz um assunto ligado a projetos maiores. E essa pessoa vai, como nós somos uma dinâmica, vivendo um processo livre de movimento, porque o cosmos é movimento, o cosmos é liberdade. Na medida que ele vai se privando do ritmo que ele deveria estar, ele, nessa composição de espírito, de perispírito, começa a deprimir o sistema. Então, as glândulas dele, agora nós vamos para o conjunto biológico. Nós trazemos um conjunto enorme de servidores do corpo, que em suma são servidores do espírito na instância maior. Porque o espírito está aqui encarnado para aprender, para evoluir, para alargar seus horizontes no bem, se servindo de um sistema biológico, que é bioquímico. Para isso, esse espírito, através do seu perispírito, foi construindo um sistema organizado, maravilhoso. Mas na medida que eu vou deprimindo meus ritmos, eu vou diminuindo meus ritmos, nós fazemos o processo da depressão, por exemplo, da rede neuronal, que está aqui pulsando. Um conjunto enorme de neurônios aqui, arrumadinhos, organizadinhos, que se distribuem em cordões nervosos para o organismo inteiro,
para todas as pontinhas tem cordão nervoso chegando. Aí eles começam a pulsar a menos e transmitir menos a informação de mais alto grau. Daí as glândulas que dependem dessa transmissão e dessa maravilha, dessa corrente de informação, que não é apenas informação, é uma corrente elétrica. Ela é bioelétrica, rica de informações do espírito, que vai passando de neurônio em neurônio e informando o sistema, mas não está acontecendo adequadamente. Daí começa pineal trabalhar menos. O coração começa a também trabalhar cansado. A tireoide começa a não conseguir fazer todo o movimento que ela tem que fazer com a sua irmã paratireoide. O sistema renal começa a não fazer o desempenho que precisa. E o corpo inteiro começa a sofrer um adoecimento, que num primeiro momento ele não é físico. No primeiro momento é o desânimo, é a desilusão, é um gosto por assuntos que nos levem a pensar menos, que nos levem a querer menos movimento e trabalho, e de depressão em depressão do sistema físico, biológico, chega a depressão, às vezes, como doença ligada ao emocional. Porque é claro que o emocional de uma pessoa dessa vai ficando infeliz. E não quer dizer que é porque Deus ausentou, porque os espíritos não estão ajudando, é que a cada um de nós cabe a função de cuidar de nós. E os espíritos estão aí para cuidar conosco. Eles não invadem nosso livre-arbítrio, como Deus não invade nosso livre-arbítrio. Senão ele não teria nos concedido. Se fosse para ele invadir, se fosse para ele tirar, não teria concedido. É uma lei natural, né? Lei natural. Não pode ser quebrada. Né? E as leis naturais não são quebradas. Isso pode explicar as doenças mentais, Mentais? Algumas delas sim. como Alzheimer? Pode. O Alzheimer, muito especialmente, pode. Porque ele é um processo que foi produzindo uma inflamação em alguns neurônios. Um neurônio inflamado, ele ao apodrecer, contamina seus vizinhos. Aqueles vizinhos, ao apodrecerem, contaminam os vizinhos e aí o cérebro da pessoa vai ficando como um queijo Minas furado. Sabe, com aqueles buracos. Porque você está descrevendo um modelo de comportamento de uma pessoa da minha família. E ela agora está contando. E aí a reflexão. Então vamos lá. Nessa questão das moléculas aqui, ficou mais ou menos claro para os irmãos, ou querem que releia o parágrafo? Por favor. Porque a gente não tem que ter tarefa de terminar um conteúdo desse em um dia. É muito complexo. Muito amplo, né? E fundamental entendermos. Por favor. Esses fluidos não são homogêneos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares. Aí pus um travessão, explica o que é essas moléculas elementares. Combinação de fluidos cósmicos primitivos e modificados que eles formam a base, porém mais ou menos alteradas. Então vamos lá, o que é esse mais ou menos alteradas? Como cada um de nós é cada um de nós recolhe do cosmos os elementos básicos, a energia cósmica, recolhe do meio que estamos encarnados a água, o oxigênio, o sol, os alimentos. Vamos fazendo essas combinações e vamos tendo estruturas para não só manter o físico, mas permitir
que a nossa eletroquímica funcione. Porque é com ela que o espírito vai atualizando o perispírito. Por quê? Por que é com ela? Porque perispírito, ele não é apenas espírito. Se fosse apenas espírito, ele era espírito. Não existia perispírito. O perispírito é um campo eletromagnético de densidade compatível a cada um de nós, que o espírito, com os recursos do corpo físico, vai produzindo e atualizando. Aí a gente vê que os alimentos interferem, a nossa falta de respiração interfere, a nossa falta de sol interfere, a nossa falta de objetivar em pensamentos e nos frear. É nos frear, é de vez em quando, ao longo do dia, algumas vezes do dia, dizer para nós mesmos, com esse pensamento vai chegar aonde? O que você está imprimindo no seu biológico? Ah, o tempo virou, já vou ficar gripada. Escuto isso muitas vezes ao dia. Agora, o mais incrível, o tempo vira para chover, ai, virou o tempo, vou ficar gripada. Aí o tempo abre, um sol lindo, ai, finalmente abre um sol, que é aquela chuva rosa para levar todo mundo a ficar gripado. Mas fulano, você não já está no sol? Fique no sol, não volte para a sua angústia da chuva, não. Porque esse contraditório também é muito pernicioso. Sem lógica. A pessoa está vivendo uma boa e traz o que ele acha ruim, que é claro que eu não acho. Como é que nós podemos, sendo os seres que mais necessitam de banho no planeta, não gostar de chuva? Se a roça não planta, o povo não janta. Não, e se não tem água para a gente banhar esses corpos nossos? Você pode ter uma fazenda, criar seus animais, se eles ficarem soltos lá, você não vai precisar dar banho nunca. Ninguém dá banho em vaca, ninguém dá banho em porco, ninguém dá banho em cavalo, a não ser quando ele trabalha e transpira. O homem do campo não dá banho em cachorros. Os cachorros vivem e vão, e eles entram, então eles ficam em nossas casas sem cheiro nenhum. Tomam sua chuva e tá lá. Quando chove, tá bom. Agora, nenhum de nós pode ficar um dia sem banho, que o cheiro é horrível. Nenhum de nós humanos. É aí que nós percebemos. Então nós irmos treinando o nosso pensamento para inclusive viver num planeta onde nós necessitamos de sol, de chuva, de vento, e não fazermos o contraditório e produzir um perispírito com informações tão contraditórias no sentido de imprimir um campo vitalizador em nós, um campo saudável, um campo alegre. Passaremos crises, passaremos, viveremos problemas sérios, viveremos, e viveremos muitos, e todo dia tem um. Nós não estamos falando de viver uma fantasia, não, mas a gente vai ter que ir resolvendo cada um deles, e sabendo que passa, que tudo passa. Nós estamos aqui de passagem, e essas questões todas nossas também estão de passagem. Para a gente ir produzindo um perispírito e conseguindo que o espírito esteja imaginando o bem, pensando o bem, formulando o bem, agindo no bem. E, portanto, naturalmente, o perispírito que ele vai produzir, que ele vai produzindo instante a instante nesse esquema, é um perispírito que recebe informações positivas e imprime nos sistemas biológicos. Porque não imprime não é só no meu sistema, não. Porque nós não falamos, não foi em campo eletromagnético. Há a possibilidade de um campo ficar trancado dentro de um... Aqui é o espaço Nájila. O campo eletromagnético da Nájila está trancado aqui. Ele não age sobre os demais. Ele pode não agir no sentido de materializar ações, mas as pessoas vão recebê-lo, vão ser informadas por ele
e sobretudo aquelas mais frágeis poderão ser extremamente influenciadas por ele. Se ele for bom, uma influência positiva. Se ele for um campo eletromagnético cansadinho de nada, mas está sempre cansado, ele está sempre poluído, ele está sempre derrotista, porque nenhum campo sai de nós humanos sem levar a nossa referência. É a diferença entre o campo eletromagnético dessa luz que está aqui nos iluminando, deste som que vai tocar mensagem para nós, é essa. Nós imprimimos nossa rede de informações, que é o que nós estamos produzindo e veiculando em nós, nós imprimimos no campo e ele vai. Se perguntar para essa senhora, ela vai dizer, algumas vezes eu encontrei pessoas que eu estava indo ali até meio triste naquele dia, estava um dia cinza para mim, mas quando eu encontrei, nossa, foi tão bom encontrar essa pessoa, eu saí bem. Eu saí do encontro bem. Ela não me disse nada demais, ela não fez nada demais, mas ao encontrar, os dois campos se somaram e aquela pessoa conseguiu oferecer a ela algo que ela estava precisando, de um acréscimo de campo. E também poderá dizer o contrário. E o contrário. Meu Deus, eu estava tão bem, tão alegre. Caminhando pela rua, encontrei Nájila, saí numa angústia, uma coisa ruim. A gente, nesse exemplo ruim, a gente dá a gente, tá? Não põe o outro, não. O que a gente sabe que está falando é um exemplo apenas. Né? Ao encontrar a Nájila, eu estava tão bem, saí meio triste, porque também debulhou um rosário de coisas tão desconfortáveis. Ou a cara, né? Ela poderá dizer, ela nem disse nada, mas o que eu li ali era uma coisa tão ruim que eu saí mal. E é uma energia que chega na gente, né? Chega. Energeticamente. Chega. E isso explica, às vezes, a gente encontra com uma pessoa, vai na casa de uma pessoa, né? E alguns sensitivos podem achar isso na cadeira da senhora, na sua mesa, a sua energia. Numa roupa que eu deixar pendurada no varal. Eu esqueci o nome dessa especialidade mediúnica. Como é essa especialidade mediúnica? Poderá ver na roupa pendurada ali. A senhora entrar num museu, a senhora sentir que um objeto... Como é que é o nome? Porque a pessoa imprime na obra o campo. Holografia. Holografia. Holografia? Holografias são formas que vão desde holografias num sentido mais essencial, como holografias que a pessoa já vê a forma física mesmo. Está na pauta para ser uma das próximas palestras, quando a gente der conta de terminar o perispírito. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Vamos lá, você fez uma cara. Os efeitos que esses fluidos, os fluidos que nós vamos produzindo e dissipando. E que parte fica aí, circulando, né? Nós não dissipamos tudo, parte está aí, compondo aura, perispírito, esse campo maravilhoso no nosso entorno. Compondo também nosso espaço de sentido. Isso tudo é fluido. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão sempre na razão da soma das partes puras que eles encerram. Os espíritos desencarnados, ao se permitirem viver no meio, retiram dele elementos para compor seus perispíritos. E os espíritos encarnados retiram do meio elementos para compor, além do perispírito, os seus corpos físicos. Ficou claro? Ficou. Tá? Que nós comemos alface, comemos agrião, repolho, abobrinha e etc. O que o nosso organismo faz?
A gente é tão inocente e os sistemas nos enganam tanto que a gente pensa que vou comer um bifão porque meu organismo precisa de carne de vaca ou de porco para fabricar proteína. Ou então não é nem fabricar, porque a gente está tão longe de uma informação mais precisa e realmente boa para nós, que a gente pensa que come essa proteína produzida por outro bicho, nós que somos um espírito único, um perispírito único, um sistema bioquímico único. E a gente está iludido ainda pensando que a proteína que a vaca fabricou, que o porco fabricou, meu organismo vai utilizar. Ele não utiliza. A um custo biológico altíssimo, ele vai quebrar. A primeira quebra, Deus já permitiu que tenha um engenho aqui, quebra mecânica na boca, vai quebrar. Depois quebra, tem a quebra mecânica, quebra química, que é no estômago. Claro que os carboidratos daquela estrutura já vão ser quebrados quimicamente na boca. O estômago quebra quimicamente todas as proteínas, por isso é um meio ácido, proteína precisa de meio ácido para ser quebrada. Vai transformar nos elementos químicos que formam a proteína. Esses elementos químicos que formam as proteínas serão encaminhados pelo intestino com uma sabedoria enorme, uma eficiência enorme para as células especializadas, não é nem para a célula, para partes das células que são especializadas em fabricar proteínas. Aí as células fabricam a proteína e num sistema de comunicação interna de altíssima eficiência encaminha para os sítios que estejam necessitados delas para fabricar as estruturas que precisam. Tudo sob a gerência do perispírito e a sabedoria e informação do espírito. Isso é para a gente ir sentindo a conexão. Porque não adianta falar, perispírito é um corpo entre o espírito e o corpo físico. E aí? O que ele faz? Como é que são as conexões? Desse mecanismo aqui ficou mais ou menos claro, e que tudo isso está o tempo todo recebendo um processo de impressão, que é imprimir. Não é impressão no sentido, tive a impressão que essa moça é boa, não. É impressão no sentido de imprimir. Ele vai imprimindo as informações e o espírito fazendo não só a tutela, como os ordenamentos superiores e mais sutis. Então, esses elementos químicos que o nosso organismo vai usar para fabricar proteínas pode ser obtido de outros alimentos. De outros alimentos. A gente não precisa criar vaca, devastar país, devastar a Amazônia, porque se nós comermos alimentos vegetais que contêm aqueles elementos químicos, o organismo vai fabricar os aminoácidos, porque proteína é uma estrutura que é a combinação de vários aminoácidos. O que lá no intestino encaminha os elementos químicos, tem a parte da célula especializada em formar os aminoácidos. Quando ele diz ali de moléculas, né, ele diz de estruturas elementares e moléculas. Aí, bom, vai formar as moléculas vão se organizar, tudo na gerência da célula e do perispírito, portanto, vai fazer a somação, a combinação desses aminoácidos para compor a estrutura que é maior zona, que é a proteína. E cada um fabrica a proteína para ele. Meu neto de 1 ano e 4 meses fabrica suas proteínas, eu com meus 70 anos fabrico as minhas,
o que está com 20 fabrica as dele, o que nós precisamos, condições básicas de equilíbrio e saúde para fazer esses fabricos. E a proteína vegetal, ela é mais eficiente, mais ativa? Muito mais eficiente, porque o custo biológico que o seu organismo paga para transformar de vegetal em proteína para si, é um custo biológico infinitamente menor. O desgaste do organismo, a putrefação que ele faz, que ele sofre para transformar proteína animal em proteína para si. É um custo biológico muito alto. Tanto que os bons profissionais de saúde, graças a Deus, já estão pelo menos falando para as pessoas comerem proteínas animais brancas, que é frango, peixe. Não estão endossando, não. Só estou dizendo que já está melhorando. Está havendo uma evolução. Agora estou entendendo por quê, não? Por quê? Porque as carnes brancas, que é o frango, o peixe, esse custo biológico aqui para quebrar é muito menor, porque inclusive o tempo, as carnes vermelhas, nosso organismo leva entre 48 a 72 horas para conseguir processar. Isso faz um dano enorme na microbiota intestinal, um dano enorme na flora toda e etc. Enquanto que as brancas levam menos tempo, em tempo menor, o organismo se liberta dos residuais tóxicos dela. Porque as vermelhas levam muito tempo para se libertar. Então se chama a carne pesada, por causa dessa expressão. Exatamente. Agora estou entendendo. E o sistema, elas produzem também muito mais amônia, ureia, ácido úrico. Cansa o organismo. Cansa o organismo, porque é um trabalho pesado para os rins, sobrecarrega o sistema renal e nós vamos cansando sistemas importantíssimos para a nossa leveza. Nada. Olha, gente, eu estou me esforçando para chegar pelo menos onde nós paramos. Na outra semana. Isso não é revisão, né, Evair? Não. Pode brigar comigo. Depois, na hora de chegar em casa, você briga. Conforme sejam mais ou menos depurados, os espíritos formarão seus perispíritos das partes mais puras ou de partes menos puras, melhor combinadas ou mesmo deformadas, do fluido peculiar ao mundo em que eles se encontram e que eles escolheram para estar ali. Então vamos lá, eu tenho aqui de proteínas vegetais, como ela citou, a proteínas animais extremamente pesadas, a produtos industrializados, pior ainda, porque além de pesados, eles contêm muitas substâncias extremamente tóxicas ao organismo. Eu posso produzir os meus fluidos perispiríticos e as vibrações que eu dissipo usando esses alimentos pesados, contaminados e etc., mas posso combinar alimentos vegetais com água, com sol, com caminhada, com exercícios, com alongamentos, com momentos para prece, momentos para meditação e, portanto, ter perispíritos mais bem formados, mais bem produzidos, que conseguirão gerenciar um sistema biológico e o modelo organizador biológico ordenado para ir conseguindo levar o capital de vida com qualidade até a hora de ir embora daqui. Segundo Emmanuel, o perispírito é corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para os homens, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. O que é esse peso específico? Cada um de nós é um peso específico. Cada um de nós é uma densidade espiritual. Porque se espírito é matéria, se espírito é energia,
Só como são dois não foi espírito. Espírito é energia. Mas graças a Deus, nosso irmão Einstein já nos disse que energia é matéria, e que matéria, isso, e que matéria é energia. Cada um de nós, mesmo enquanto espírito, somos um nível de materialidade. Que até quando eu e esse senhor fomos parar no centro espírita, aos nossos 20 e poucos anos, espírito era imaterial. Para nós, ouvíamos de nossos orientadores lá, na casa espírita, que orientador que eu falo, os médiuns trabalhadores da casa, não é dos espíritos não. Ouvíamos que espírito era imaterial, é imaterial. Não dá mais para dizermos isso. Porque senão nós não estaremos seguindo o que a doutrina é. A doutrina, ciência, filosofia e religião. O que a ciência alcança, a doutrina. Nós, trabalhadores da doutrina, nós que estamos aí tentando estar no movimento espírita, que é a doutrina nas nossas mãos, no movimento, temos que entender que se energia é igual a matéria e espírito é energia, há um nível de materialidade. Tanto que os espíritos sempre disseram nas obras da codificação que o espírito era energia quintessenciada. Isso significa há um nível de materialidade. Nesse nível de materialidade, cada um é a sua densidade própria. Um espírito mais leve, mais evoluído, já se iluminou melhor pela sabedoria, já se coloca melhor no mundo, é uma densidade menor. Ele faz um permeio em todos com muito mais facilidade. Ele alcança a todos. Ele é capaz de imprimir em todos condições melhores, às vezes com uma palavra. E agora o nosso tempo já acabou há muito tempo, e a gente só chegou onde parou e sábado que vem continuamos. A senhora, no começo da palestra, a senhora disse que tem uma equipe de espíritos atendendo dentro da casa. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas eu vou usar a senhora como exemplo. A senhora dormindo na sua casa, a senhora pode se desdobrar, vir ajudar aqui, não pode? Podemos, sim. Não quer dizer que eu abandone o corpo, tá? A senhora pode ver. O espírita de hoje não vê por esse ângulo, não. O espírito tem a propriedade de viajar. Mas enquanto encarnado num corpo, ele estará aderente àquele corpo. Aquele corpo em nenhum momento fica sem ele. É isso que eles nos dizem, né? Não há possibilidade de o espírito Nájila largar o corpo Nájila lá na cama e depois voltar e entrar nele de volta. Porque e por que não é possível? Não é possível, não é por causa do espírito, não é possível, é por causa do corpo. O corpo físico, durante uma encarnação, está sob a égide de um ordenamento espiritual. É ele que coordena toda a sintonia do conjunto celular. Se ele largar completamente, quando a gente desdobra, o corpo fica sozinho, depois deu trabalho para o espírito voltar para o corpo. Isso é tudo místico. O cordão de prata. Outras religiões podem falar isso, a espírita não. Mas ainda se fala cordão de prata, né? Isso aí eu até entendo que é uma linguagem para dizer, continua tendo um vínculo. Ligação. Eu acho que essa linguagem não condiz hoje, porque os jovens de hoje iam dizer, cordão de prata, mãe, que isso? Cordão de prata é o que você pendura no pescoço. Cordão fluídico. Hoje nós diríamos de um elo fluídico. O espírito vai atender lá onde ele precisar atender, mas ele está vinculado ao corpo.
porque esse corpo está sob a gerência dele. Coração, pulmão, cérebro, rim, todo esse conjunto, toda essa tireoide aí, ritmicamente passando, o tempo todo, fazendo o trabalho dela, de produção de hormônios tão fundamentais para a sustentabilidade do conjunto biológico. Sim? E pode desdobrar? Pode. E pode, inclusive, se materializar em outros espaços. Um espírito encarnado. Bilocação? Dom Bosco faz bilocação. Dom Bosco fazia missa em 2 lugares ao mesmo tempo. É muito evoluído, né? Para ter ideia, né? Esteve aqui conosco. Eu falo dele porque esteve aí.